vocês. A gente vai falar um pouquinho de teste de regressão visual, mas o nosso foco, como ele já apresentou, o Renato, é UX e UI na Logicalis. E a ideia é a gente mostrar como que o UI e a parte de UX se interligam para entregar um produto melhor para o cliente. Eu sou a Mari. Como ele já disse, sou QA Engineer no P&D da Lenovo, aqui em Dayatuba. Eu sou organizadora do QA Ladies. A gente tem um evento sábado. E os meus contatos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato, como ela falou, eu sou UI UX Designer na Logicalis. Só para entender, a gente trabalhava junto antes. Eu mudei de empresa recentemente. E, bom, eu sou meio que recente nessa área de UI UX. Eu trabalhava mais voltado para front-end antes e acabei migrando. E o contexto dessa palestra nasceu trabalhando junto com a Mariana. Na verdade, ela estava investigando sobre esse tipo de teste, só que a gente trabalhava muito próximo e a gente trabalhava num time muito pequeno que não tinha tanto uma cultura de design e a gente não tinha um processo bem estabelecido, então acabava que a gente se preocupava com a mesma coisa no fim das contas, assim, com a experiência do usuário no fim das contas. Então, como eu falei, nosso evento, dia 29, sábado agora, na PUC Consolação, acho que ficou ruim de enxergar, né? Mas é no auditório da PUC Consolação. Se vocês quiserem saber mais informações sobre as palestras que vão ter, e a gente vai estar transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Então, quem quiser acompanhar, vai ser no sábado o dia todo, das 9 às 19. Bom, então, teste de regressão, acho que é um famoso conhecido de todo mundo, que é o ato de testar uma parte que não foi modificada do sistema, né, para validar e ver se ela teve algum defeito com a inclusão de um novo pedaço de código. E a melhor figura que eu acho que representa o teste de regressão visual é essa. Quando você conserta um bug, você acaba, sem querer, introduzindo vários novos bugs na sua aplicação. E o que seria, então, um teste de regressão visual? Eles são scripts de teste, que ele navega pela aplicação, tirando print screens da tela, e depois eu vou validar esses print screens que eu tirei previamente, e eu vou comparar com a aplicação atual e validar, ver se está tudo certo, se não foi feita nenhuma alteração, se foi feita uma alteração, se era uma alteração que eu queria no sistema. Então, ele serve para validar isso. E pensando na pirâmide de teste, né, que também é uma conhecida nossa, que eu tenho na base os testes unitários, no meio testes de serviços e no pico dela os testes de UI. Por se tratar, então, de comparação de imagens, ele vai atuar na camada superior, na camada de UI. E qual é a diferença, então, se eu tenho um teste funcional, que eu já executo no dia a dia, na minha aplicação, qual é a diferença, então, de um teste visual? O teste funcional, eu vou validar se eu consigo logar no sistema, se os fluxos do sistema estão funcionando, se eu consigo validar um pedido, se eu consigo emitir uma nota fiscal. Eu vou validar essas coisas dentro do meu sistema. E o teste visual, ele vai validar a imagem. Tá. Ele valida se tem a mesma medida em pixels, se um gráfico possui as dimensões que ele deveria ter, a cor de fundo de um site, a localização do elemento em tela. Então, todos os elementos que são visuais em tela. Ainda não é muito explorado. E quanto à execução? Várias iniciativas internas de cada projeto. Como os testes funcionais, os testes de regressão visual, eu tenho tanto manual quanto automatizado. O manual, da mesma forma que os testes funcionais, é lento, sujeito a falha. Para cumprir a acessibilidade, então vamos trabalhar em prol disso. Mas eu não vejo a CIT assumindo uma postura de levar para os clientes a importância da acessibilidade. Tudo bem que, assim, eu, Felipe, nunca participei diretamente de nenhuma meeting com cliente de negociação. Então, eu não vou dizer que eles não falam sobre isso, mas eu não vejo nenhum esforço, assim. E quando você conversa isso com ou sabe do que se trata, no fim das contas, quem
for familiar pode levantar a mão, só para ter uma ideia do nível que eu posso, tipo, o quanto eu devo explicar. Quem é familiar? Ah, beleza. Bastante gente, isso é legal. Então, na verdade, assim, UX é uma área bem vasta, assim, tem muitas áreas e dentro delas, várias disciplinas dentro dela. E é uma área que vem ganhando muita atenção nos últimos anos e às vezes as pessoas, você às vezes passou pelaquela fase que todo mundo que já era designer acabou começando a trocar o seu título no LinkedIn ou pensa, não, eu faço isso. Então, assim, às vezes tem até muita incompreensão no mercado do que de fato do que de fato um profissional de UX faz. Então, assim, mas para a gente entender um pouco, dentro dessa área já tinha outras áreas que já eram bem conhecidas, como design de interfaces, que a gente já está acostumado, design visual, mas a experiência do usuário ela vai um pouco além. Ela engloba tudo o que está envolvido com o produto. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um cientista cognitivo chama Donald Norman e, bom, ele que cunhou esse termo, né, experiência do usuário. E tem um vídeo dele famoso, ele cunhou esse termo quando ele trabalhava para a Apple. E ele diz, entre muitas coisas que ele diz sobre isso, ele fala: é tudo relacionado à sua experiência com o produto. Talvez você nem precise estar perto do produto, você pode estar falando sobre ele para alguém. Então, pensando num produto de software, num aplicativo, por exemplo, se você tem bugs nesse aplicativo, isso impacta na experiência do usuário. No entanto, mesmo que você não tenha bugs, mas você tenha uma interface que ela não é familiar, isso também impacta na experiência do usuário. Se você usa um aplicativo de uma empresa que tem vários, por exemplo, pensa num banco ou alguma empresa que tem vários aplicativos na mesma família. E aí, quando você abre esse aplicativo, em cada aplicativo você tem uma interface distinta. Isso causa certa disrupção na sua experiência. Por exemplo, se você tem um aplicativo de um banco de cartão de crédito e o de débito e você faz operações que são similares, e aí os botões são todos de uma cor diferente, no posicionamento todo diferente, quando você vai para isso também impacta, porque dentro da marca você não está familiarizado com os produtos, então isso impacta a sua experiência. E aí, assim, bom, como eu disse, né, a UX ela é uma área que abrange muitas disciplinas e todos os aspectos relacionados ao produto. Então, não é só a interface gráfica. Inclusive, se você pensar em qualquer produto, seja físico ou digital, você tem uma experiência de uso envolvida. Desde das lixeiras até um software de fato, ou um chatbot, por exemplo, que é algo que já é mais recente também. A interface do usuário é o ponto de contato do usuário com aquele produto. A gente está muito acostumado com interfaces gráficas, mas é comum também de você ver interfaces por voz ou gestuais. Aqui o nosso foco acaba sendo mais interface gráfica mesmo. Então, é um dos pontos de contato com o produto e existem alguns problemas que podem impactar na experiência, né? Bugs é o mais clássico, assim, que de fato impacta em como a pessoa usa, porque é uma situação que muitas vezes ela não está esperando, ela não sabe lidar com aquilo. Inconsistências visuais, e isso é meio que um pesadelo para quem trabalha tanto para quem trabalha com front-end, mas para quem trabalha com design de interfaces também, porque às vezes você está num projeto e você não tem um processo bem definido, você não tem um style guide, um design system ou uma linguagem que vai ser seguida. E aí, assim, projetos que são maiores, pessoas saem, escalam, acaba que o projeto vai crescendo de uma maneira e o design ele não foi feito para ser escalável, por exemplo. E aí, várias pessoas, por exemplo, pegam trechos do projeto para ser desenvolvido e vai virando um monstrinho. Provavelmente alguém, ao longo da vida, deve ter se deparado com algo assim. E às vezes, assim, quando você entra de fora num produto que está assim, num software que está assim, você fica pensando, nossa, não tinha tester aqui, nossa, não tinha designer aqui, mas tinha, muitas vezes tinha. O problema é que as coisas escalam e, assim, está todo mundo trabalhando sob pressão e aí é muito difícil de você manter um produto consistente. Então, e você fazer isso de maneira manual, assim,
requer um esforço muito, muito grande. Então, assim, a falta de padrões é um grande problema. Então, às vezes, no design, a gente recorre por usar já alguns padrões bem consolidados. Por exemplo, você pode se escorar em design systems já bem consolidados, como, por exemplo, do Google, né, o Material Design do Google, ou usar uma linguagem já que é familiar, ou construir o seu próprio design system, o seu próprio padrão de interfaces dentro da empresa. Isso já impacta bastante em prevenir inconsistências visuais. Então, mudanças constantes é uma coisa que acaba impactando nisso. E aí, assim, evitando problemas na interface. Bom, antes de mais nada, eu acredito que, embora você tenha um UX designer muitas vezes na empresa, e às vezes você não tem, mas mesmo quando você tem, a responsabilidade da experiência do usuário ela é de todo mundo. Embora tenha um cargo para isso, que chamam, mas, no fim das contas, ela não é um cargo, né? UX não é um cargo, é uma função. Ela é responsabilidade de todo mundo, seja dos front-ends, seja do PO também, se você trabalha com a Java, você tem um Product Owner, querendo ou não, ele está muito ligado, e do pessoal de QA também. Afinal de contas, olhando para dentro do time, geralmente quem trabalha com QA tem um olhar, digamos que bem próximo do que o usuário teria, e assim, ele tem toda essa abstração, ele não sabe como foi implementado, ele não sabe muito bem o porquê das decisões de design que foram usadas, então ele não tem muitos dos vieses, então ele consegue muitas vezes ter um olhar crítico sobre aquilo. E isso é bastante interessante. E meio que acaba que na convivência com a Mariana, que não só com a Mariana, mas com outros QAs também, eu percebi que geralmente tem coisas que não são bugs, mas vocês acabam abrindo como melhorias. E muitas dessas melhorias, às vezes, são inconsistências ou são coisas que não estão mapeadas nos requisitos, mas que impactam, de fato, na qualidade do produto. E, assim, em UX, em design, a gente tem uma abordagem de avaliar a usabilidade de interfaces que chama avaliação heurística. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas, basicamente, a gente procura problemas de usabilidade no produto. E, muitas vezes, as melhorias que eu vi aberto daria para fazer um paralelo com os problemas que a gente encontraria numa inspeção dessas. Por exemplo, uma inconsistência visual ou algo do tipo. Ou uma falta de uma mensagem de erro, ou uma falta de padronização numa tela. Por exemplo, a mesma tela similares, mas umas tem um botão que, por algum motivo, está desse lado, o outro está do outro, por exemplo. E, às vezes, são coisas que acabam sendo inseridas porque o CSS quebra ao longo do desenvolvimento ou algo do tipo assim. Então, assim, para evitar esses problemas, além de você ficar atento, você ter os requisitos bem definidos ajuda. Muitas vezes, a inconsistência é inserida porque você não tem requisitos bem desenhados no começo e assim, principalmente quando você trabalha em ágil, se você não pensa na estrutura da sua interface, acontece que, às vezes, beleza, não tinha, era só, a gente tem um pouquinho de informação, de repente vem um requisito e você tem que repensar uma tela inteira. Então, pode ser que isso cause uma certa inconsistência. Então, o uso de padrões pode evitar isso. Desenvolvedores e QAs dentro do processo de design, assim, é uma coisa que eu tento fazer, e eu acho interessante quando vocês trabalham em times que vocês têm designers. E é legal que vocês também participem, às vezes, do processo de decisão sobre algum fluxo, ou mesmo uma tela, porque já traz um pouco do olhar de vocês e acaba ajudando também vocês terem uma noção do que vocês vão testar mais à frente, assim, ou ter uma noção de como vocês vão construir os casos de teste ou algo do tipo. Tem também Design QA, que eu vou falar mais à frente, e os testes mesmo, que são relacionado à pirâmide, esses que são os testes que são feitos em QA mesmo. Bom, acho que essa imagem representa bem assim, o que é, tanto para quem trabalha com front, mas para quem trabalha com design também, que, assim, às vezes você faz um design maravilhoso lá, ele funciona muito bem no layout, mas aí quando você vai implementar, às vezes, dependendo de como o código está estruturado, pode ser que quebre algo, às vezes você trabalha uma arquitetura modular, você tem herança no CSS, então tem várias coisas que podem causar isso.
Aí, assim, a gente está muito acostumado com esse processo, né, de você tem as tarefas, você vai para o desenvolvimento, você vai para os testes, e depois você tem a sua definição de dano, de acordo com ela, está pronto. Tem uma outra abordagem que, assim, beleza, o designer vai e ele projeta a interface, ele desenha a interface. E o que a gente acaba tentando fazer, muitas vezes não tem um processo bem definido para isso, e acaba que o QA acaba fazendo grande parte disso, no fim das contas, ou ajudando, que é o seguinte: você desenha uma tela nova para o seu produto. E essa tela, obviamente, ela vai passar por uma aprovação do time, muitas vezes do PO, e ela, quando chega no estágio dela estar para desenvolvimento, os desenvolvedores vão desenvolver essa tela. No entanto, depois dessa tela desenvolvida, geralmente ela já passa para testes. E aí, nos testes, aí depende muito de como cada um trabalha, mas, assim, você pode ter, assim, eu tenho uma especificação de como deve ser implementado, então, nos testes, eu já faço uma validação se está realmente implementado como deveria. Quantos de vocês fazem isso? Vocês costumam fazer isso? Tipo, quando chega por exemplo, tem uma história lá que ela tem um wireframe ou um mockup ou algo do tipo. No teste, vocês fazem essa validação se está exatamente igual ao mockup? Então, essa etapa, tem muita gente que defende que deveria também ter envolvimento do designer, de ele garantir também que o que ele desenhou foi implementado daquela maneira. E o que eu vejo é que, na prática, isso acaba ficando mais para quem é de QA do que, de fato, para quem é de design. Até porque, às vezes, é muito corrido e é muito difícil de você... você desenhou, você até acompanha, mas você não consegue fazer aquele processo todo minucioso que um profissional dedicado para isso faz. Mas é uma etapa importante. Antes de você passar para os testes mesmo, testes funcionais, você garantir que foi implementado daquela maneira. Até porque, se você está antes da etapa de teste, se eventualmente alguma coisa não foi implementada, você ainda pode trabalhar junto com o desenvolvedor, você designer, junto com o desenvolvedor, e corrigir esses eventuais problemas. Bom, essa etapa, o pessoal de design geralmente chama de design QA, e dificilmente você encontra empresas que têm um processo formal para isso, meio que acaba que isso é acoplado ao design mesmo, ao QA mesmo, à etapa de testes. Então, assim, você garante que o que foi desenhado foi implementado da maneira que foi desenhada, e às vezes ocorre que o QA faça esse papel, e aí sim bugs e melhorias são criados. Na minha experiência, quando eu trabalhava com a Mariana, geralmente eles abriam como melhorias e nem sempre, isso é meio que uma falha de processo, mas nem sempre o wireframe estava no critério de aceitação da história, pensando no Agile. Então, isso já ajudaria. Bom, mas mesmo que você consiga testar, mesmo que você consiga validar que a sua tela nova, ela realmente está funcionando, que ela foi implementada como deveria, ao longo do tempo, isso não é suficiente. Porque pode ser que, ao inserir essa tela nova ou inserir um elemento novo na interface, você quebrou elementos existentes. Seja no CSS, ou mesmo você não quebrou o código, mas você gerou uma inconsistência visual. Ou você mudou algo a mais que não deveria. Nesse caso, eu consigo ver um potencial nos testes de regressão visual como uma ferramenta que ela é uma ponte entre a qualidade de software e a experiência do usuário, no sentido e o design de interfaces. Porque é uma maneira de você automatizar um processo que muitas vezes foge do seu controle. Isso principalmente falando em produtos que crescem muito rápido e você precisa que o seu design escale. E pode ser um reforço para times com poucos designers e QAs. Assim. Na minha experiência, eu sempre trabalhei em times que tinham poucos designers, assim, ou poucas pessoas focadas na interface. Até atualmente, eu sou o único UI UX do time. Então, assim, eu estou bastante acostumado a trabalhar próximos das pessoas de QA para que seja realmente um trabalho em conjunto, porque
eu acho que as skills elas são complementares, principalmente quando se fala em encontrar problemas na interface. E aí, por fim, assim, a Mariana vai explicar mais a fundo como realmente você faz um teste de regressão, mas assim, é legal falar que eu vejo um potencial nisso para produtos que ele realmente se escalam, que devem escalar, assim, e interfaces produtos que são grandes, então. Mas para qualquer tecnologia ou para qualquer processo novo que eu vejo ou que eu falo, é importante a gente lembrar que qualquer coisa, ou teste de regressão, ou qualquer tecnologia, é um martelo novo que você aprende, mas nem tudo é prego. Assim, não necessariamente você vai chegar e vai falar assim, não, agora eu vou começar a fazer teste de regressão visual. É interessante você ver o seu contexto e ver se é aplicável. Quando a Mariana começou a ver sobre isso, no momento que o projeto estava na outra empresa, talvez não fosse tão interessante, não fizesse tanto sentido, porque a gente estava num período de muita incerteza sobre requisitos e a interface realmente estava mudando muito para se adaptar a isso. Então, não era o momento de controlar esse tipo de coisa. Então, mas no momento que você já tem uma interface que ela já está caminhando e você quer realmente garantir que ao longo do tempo você não tenha muitas mudanças ou que você tenha um controle sobre elas, eu realmente vejo como um bom caso de uso. Como o Renato falou, os testes de regressão visual, ele, né, não é uma ferramenta que deve ser usada, é obrigatória, ferramenta não é um método que deve ser usado em todo produto, nem para todo produto encaixa. Se você, como ele mesmo disse, está bem no começo e ainda está definindo, vai mudar muito a parte visual, não tem como você aplicar, porque vai ser um tempo gasto à toa. Mas quando o produto está mais bem desenvolvido, se ele tem um padrão já, a interface que deve manter, é interessante você usar. Mas ele não, deixando bem claro que ele não substitui um teste funcional. Ele não substitui uma automação de teste funcional. Ele seria um extra, né? Uma validação a mais para garantir a qualidade da minha interface. Então, eu trouxe as pagas, as outras são ferramentas open source, mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Backstop.js, que é uma ferramenta muito simples. No GitHub da ferramenta vocês encontram praticamente tudo para vocês brincar um pouco com a ferramenta, entender como ela funciona. E por isso que eu escolhi ela. Então, ele vai estar olhando realmente a nossa interface, tirando fotos e checando se aquilo está correto. E por que usar o Backstop.js? Ele é fácil de instalar e de usar, muito rápido, com 3 comandos você consegue rodar a suíte de testes ali. Ele usa um JSON, né, que é onde você programa os seus testes, que vão rodar bem simples, é um JSON bem simples, você só vai editar alguns campos para poder utilizar. O relatório abre no navegador, você consegue abrir um relatório, é bonitinho o relatório dele, eu vou mostrar para vocês. Ele tem a opção de relatórios de CLI, relatórios com JUnit, roda bem com CI e controle de origem, e você pode executar ele tanto globalmente no seu projeto, como globalmente quanto localmente no seu projeto. E são 3 comandos básicos. Eu vou fazer uma demo para vocês, mas eu vou explicar isso aqui rapidinho. É o backstop init, que ele instala uma nova instância na sua máquina, do Backstop.js. O backstop test, ele cria uma sequência dos screenshots, que foi o que eu falei no começo. Ele tira vários screenshots nas telas que você pedir para ele navegar. E o backstop approve, que você vai validar que essa é a sua baseline, que são os seus testes. As imagens corretas que você quer validar nas próximas versões são esses comandos básicos da ferramenta. Aí, vou mostrar para vocês agora que fica mais fácil. Sim? Não, só não. Acho que é mais fácil, né?
Quando eu dou backstop init, ele monta essa estrutura para mim, de teste. E o que eu vou trabalhar é o backstop JSON. Né? A maioria das configurações que eu vou fazer aqui. Dá para enxergar? Não, né? Melhorou? Ah, então beleza. Aqui o ID é o ID que eu quero dar para o... Bom, deixa eu só explicar. Eu tenho um site rodando local do QLeiris na minha máquina. Eu não estou usando a internet, que eu fiquei com medo de ter algum problema, então eu subi local o site. Então eu estou fazendo em cima dele, tá? Para eu poder explicar para vocês entenderem depois o que eu quis dizer na hora que eu abrir a tela, o site. Então eu coloco o ID que eu quero colocar aqui. Isso aqui tanto faz, é o nome que você quiser colocar. Em viewports, eu vou escolher qual é o tamanho da tela que eu vou executar esse teste. Eu posso executar para tablet, eu posso escolher vários viewports diferentes. Então, o que acontece? Quando eu escrever aqui os testes que ele vai executar, as telas que ele vai navegar, ele vai executar para todas as telas que eu escolher o mesmo teste. Então, eu vou ter vários testes em tamanhos de tela diferentes. Como eu coloquei uma só, ele vai rodar só para esse tamanho de tela, que é o tamanho da tela do meu notebook. Aqui, se eu quiser, eu posso incluir scripts. Vamos supor que eu tenho uma aplicação que, antes de eu querer dar os screenshots, eu preciso fazer um login. Então, eu consigo criar um script de login e deixar numa pastinha, aí ele vai lá, consulta esse script de login, loga na aplicação e depois ele começa a tirar os screenshots da tela. E tenho... eu consigo também colocar para o final, para coisas para eu executar depois que terminar a minha tela, meu teste. Aqui um label que eu coloquei, a URL que eu vou estar validando. Eu escolho um seletor na tela. Deixa eu abrir o site, que eu acho que fica... Tá, aqui. Então, eu escolhi esse seletor aqui, que é o logo do QLeiris, mas eu poderia escolher qualquer seletor na tela. É que o Backstop.js precisa de alguma informação na tela, ele precisa pegar um ID, alguma informação de um elemento na tela. Eu consigo focar naquele elemento e tirar um print só dele, ou eu consigo tirar da tela inteira, mas ele precisa ter uma referência para ele se localizar, que a tela já foi carregada e que ele pode executar o teste. Então, eu coloquei o logo. Eu coloquei um delay, porque essa aplicação tem uma animação por trás e ela demora um pouquinho para carregar. Então, quando eu não colocava o delay, ele dava erro no meu teste, não aparecia a imagem, os escritos em tela, né? E aqui tem outras informações e outras configurações que tem tudo bem explicadinho no GitHub do Backstop.js e vocês conseguem fazer algumas brincadeiras. Então, esses path, o bitmaps reference, é onde ele vai pegar aquela imagem que eu der um approve, ele vai guardar nessa pasta e vai usar ela como base. O bitmaps test são todos os testes que ele executou. O engine scripts, se eu tiver algum script de engine para rodar, HTML report é o relatório que ele vai montar para mim depois, e o CI report, se eu tiver algum, eu não tenho, né? Não configurei. Ele vai abrir no browser e ele vai usar como engine o Jupyter. Então, eu vou rodar meu teste, deixa eu ver se consigo aumentar. Isso eu acho que eu não consigo aumentar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu estou dentro da pasta já, de onde eu criei lá o meu projetinho do Backstop init, e ele criou só a pastinha. Aí eu vou lá e vou dar um backstop teste. Ele tem que dar erro para mim, porque eu ainda não aprovei nenhuma baseline para ele validar e comparar. Então, ele demora um pouquinho, porque ele está colocando aquele delay que eu coloquei antes dele executar. E ele vai abrir automático para mim, como eu já coloquei, em tela. Então, o que ele trouxe para mim? Que ele falhou, que ele não tem uma referência para ele se localizar, mas o que o teste foi esse aqui. Então, eu tenho aqui aberto o meu index, e eu vou mexer nele. Cadê? Agora ficou grande, eu não enxergo. Vamos supor que eu tire o 2018. Vou tirar o São Paulo aqui. Não, tá tranquilo.
Então, eu vou salvar, né, o meu index, mostrar para vocês que eu mudei aqui na aplicação. Eu tirei o São Paulo aqui da frente, não sei se dá para enxergar. Ah, dá. E eu vou rodar meu teste agora. Ele tem que me dar, então... Ah, não. Fiz errado. Eu vou aprovar a minha... Eu vou aprovar e validar aquela imagem que eu tirei primeiro como a minha baseline. Ele executou, beleza. Então, agora eu consigo validar. Eu vou dar um backstop teste de novo e ele tem que comparar a imagem atual com a imagem anterior. Eu acho que ele não vai... Então, o que ele trouxe aqui para mim? Se eu colocar show diffs, ele traz aqui... Deixa eu descer um pouquinho. Eu consigo vir para cá e para lá e ver onde estão os erros. Eu consigo visualizar onde que eu tenho erro. Eu tenho uma outra opção também de colocar dessa forma. Ele apresenta para mim em pink, onde tem as informações. Então, eu sei onde tem... Eu posso ter tirado um botão. O que eu fiz de diferença na tela, ele vai mostrar em pink para mim, ou eu consigo puxar para lá e para cá com essa opção que chama Scrubber e validar onde está o meu erro. Aí, voltando para a apresentação. Cadê? Gente, cadê o botão? Vou colocar aqui. Eu deixei algumas fontes que eu pesquisei para falar sobre essa ferramenta. E, para quem quiser estudar, eu vou subir no meu SlideShare, para quem quiser. Está vinculado ao meu LinkedIn, então é fácil achar. E... Renato. Bom, eu acabei lembrando uma outra coisa. Um contexto que esse tipo de teste também pode ser interessante é quando você está trabalhando em produtos ou ferramentas em que essas mudanças são sensíveis. Por exemplo, quando você tem páginas ou produtos que são voltados à conversão, páginas que vendem ou que tem botões de compra, call to actions. Então, assim, nesse tipo de página, se você faz uma mudança, vamos supor, você tem a sua landing page, que ela tem um call to action importante. Você, sem querer, você faz uma mudança, esse call to action ele mudou para a segunda dobra da página. Isso pode ter um impacto muito grande na sua conversão. Então, assim, num cenário desses, em que realmente os detalhes visuais são necessários e são importantes, você usar esse tipo de técnica pode agregar já ao seu pipeline de qualidade. Bom, eu acabei colocando, como o evento ele é voltado para QA, eu acabei deixando aqui algumas referências a mais sobre UX para quem se interessa pelo tema ou tem vontade de ler um pouco mais sobre. Esse primeiro livro foi, acho que, uma das primeiras coisas que eu indiquei para a Mariana, e ele chama Não Me Faça Pensar. É um livro que ele fala sobre usabilidade, ele tem uma leitura bem simples, assim, e ele é bem rápido de ler. Ele é bem gostoso de ler, todo ilustrado. E é bem legal, principalmente se você trabalha num ambiente que não tem uma cultura de design, de UX, as pessoas não se importam tanto com isso, talvez, e você tem essa vontade de trazer essa cultura, talvez seja um bom ponto de partida para você se familiarizar. E é também bom, porque assim você vai conseguir, de certa forma, estar um pouco mais dentro do universo da galera de design e UX também. Esses dois livros eles são muito bons sobre o assunto. Esse primeiro, ele fala especificamente sobre usabilidade. Essa edição ele foi uma edição atualizada. O segundo é do Norman, né, da definição de experiência do usuário. É o design do dia a dia também. Ele é um pouco mais teórico. Antes ele chamava, a primeira versão dele chamava Psicologia do Dia a Dia, mas era um livro bem interessante. Ele fala sobre os 6 princípios de design dele, assim. É uma leitura bem legal também. Se fosse, não tem uma ordem específica, mas assim, eu acho que talvez esse primeiro ele é mais direto ao ponto, assim. Então, talvez fosse mais fácil começar por ele, caso vocês se interessem.
Eu deixei também algumas outras referências de design, assim. Tem 2 canais no YouTube que, inclusive, o canal do UX Now, que é o Daniel, ele é de Campinas mesmo, ele tem um canal, então ele fala sobre muitos assuntos lá dentro de experiência, desde o que é a experiência do usuário, até, de repente, transição para a experiência do usuário e coisas do tipo. Tem esse canal também, Design Team, que ele é bem legal, e tem um grupo no Facebook, então, de repente, se você quer saber mais sobre o assunto, você quer fazer uma pergunta, ou ter mais referências, o pessoal está sempre aberto para responder as dúvidas. E aí tem um outro medium, que é de um brasileiro também, que ele começou a escrever sobre UX quando ainda é chamado Arquitetura da Informação, e ele tem esse espaço no Medium. E é bem legal também, tem bastante coisa. E embaixo tem uma outra referência que é bem legal, não sei se vocês conhecem, mas tem uma... Ela também é designer, mas ela chama Elisa Volpato, e ela tem um produto, né, uma ferramenta que chama Tester. E, assim, ela é uma ferramenta que foi lançada, primeiramente focada em testes de usabilidade remoto. Então, ela foi focada primeiro em UX, e depois, assim, até deixei o link desse texto, que ela explica mais ou menos como que nasceu a ferramenta e como que nasceu essa junção. Ela acabou desenvolvendo uma outra ferramenta, que é um Tester QA, né? E, no caso, é uma ferramenta paga, mas que você pode contratar o serviço para que teste o seu produto. Então, é um teste no formato de crowdsourcing. E aí, assim, você também pode, de repente, se você quiser trabalhar como tester para essa ferramenta, você consegue. Mas a intenção aqui é mostrar mesmo como essas coisas estão unidas, né? E como já existem semelhanças entre as duas áreas, tanto experiência com o usuário como qualidade. Eu acho que acabou. É isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês.